Seguindo nosso estudo sobre a camada de transporte, nesse vídeo teremos uma visão geral sobre o protocolo TCP. Então, o TCP é um dos protocolos da camada de transporte. Na camada de transporte nós temos dois protocolos, o protocolo TCP e o protocolo UDP. O UDP é um protocolo orientado à conexão, ou seja, durante o processo de comunicação, esse protocolo ele vai estabelecer uma conexão e nessa conexão ele vai gerenciar e controlar sessões de comunicação. Isso tem como objetivo verificar se os dois lados, o emissor e o receptor, eles estão ativos no processo de comunicação e ele também faz controle de confiabilidade, né? Essa confiabilidade ela é importante para verificar se as informações, se as mensagens que foram enviadas, que no caso do TCP se chamam segmentos, se esses segmentos eles foram recebidos. E isso é importante porque durante o processo de comunicação, o TCP ele vai fazer o que a gente chama de segmentação. Ele vai dividir a mensagem em pedaços menores, vai encaminhar esses pedaços pela rede e é preciso verificar se todos esses pedaços, que a gente chama de segmentos, se esses segmentos chegaram ao destinatário. Porque para entregar para a aplicação é preciso montar a mensagem inteira. Então, vamos imaginar aqui uma comunicação entre um servidor web e um cliente web, um browser, né? Então eu tenho um usuário que esse usuário ele está em um lado da comunicação, esse usuário vai abrir uma aplicação que a gente vai chamar de browser de comunicação. Então esse browser, que pode ser o Firefox, pode ser o Edge, pode ser o Safari, pode ser o Opera, qualquer browser, o Firefox, o Chrome, enfim, ele vai enviar uma requisição para um servidor e esse servidor vai estar rodando um serviço web, pode ser um Nginx, pode ser um Apache. E esse servidor, nessa requisição, o usuário pediu uma determinada página web, tá? Então, aqui vai uma requisição do emissor e o que vai voltar é uma página web. Imaginemos que essa página web é uma mensagem, é uma página, é um arquivo muito grande. Ele não tem o tamanho necessário para passar pelos enlaces de rede. Então, a gente precisa segmentar, ou seja, dividir essa mensagem em pedaços menores. Então, a gente vai chamar esses pedaços de segmentos. Então, dividir a mensagem em segmentos e esses segmentos, eles precisam viajar pela rede para chegar até o browser. E quando chegar aqui no browser, para mostrar para o usuário, primeiro tem que montar todos esses segmentos. Acontece que durante o processo de roteamento, que é um processo que acontece na camada de rede, esses segmentos eles podem pegar caminhos diferentes. Alguns segmentos podem chegar antes, ou alguns segmentos podem ficar atrasados, alguns segmentos podem se perder no meio da comunicação e nunca chegar. Então, o TCP, para resolver isso, o TCP vai fazer um processo, que é um processo um pouquinho complexo, mais complexo que o UDP, que ele visa garantir a entrega de todos esses segmentos para o destinatário, que no caso aqui vai ser o nosso browser, com o objetivo de entregar a mensagem correta. Então, o primeiro processo é o estabelecimento de sessão, né? Que essa sessão a gente chama de three-way handshake, que é um processo inicial em que as duas partes comunicantes elas precisam dizer um oi, né? Dar umas boas-vindas, com o objetivo de estabelecer essa conexão. Então, quando essa conexão virtual é estabelecida, então quando as duas partes comunicantes estão ativas, o emissor ou o servidor web, por exemplo, ele começa a enviar os segmentos. Para ter a garantia de que o segmento chegou do outro lado, então o TCP ele implementa o que a gente chama de entrega confiável. Acontece que alguns desses segmentos eles podem ser corrompidos e quando ele for corrompido ou ele for perdido de alguma forma, porque sei lá, se perdeu no processo de comunicação da rede, o servidor aqui precisa saber
que esse segmento não chegou no destinatário. E se ele não chegou no destinatário, é preciso retransmitir, tá? Então, isso é o que a gente chama de entrega confiável. O TCP ele também ele suporta controle de fluxo. Então, quando ele começa a encaminhar esses dados, acontece que se o emissor ele tiver capacidade computacional, tiver um enlace robusto e encaminhar todos os segmentos na capacidade do enlace, pode acontecer de no meio do caminho algo aconteceu, por exemplo, alguns roteadores eles podem estar congestionados, então, por causa desse congestionamento, as informações podem ser perdidas. Então, o TCP implementa controle de fluxo. Esse controle de fluxo, ele visa sentir, perceber como está o estado da rede, e o TCP vai se ajustando, ele vai ajustar o fluxo de encaminhamento das mensagens, dos segmentos. Então, ele começa encaminhando poucos dados, poucos segmentos, aí ele vai aumentando a quantidade de segmentos que vai sendo enviado, até que ele começa a perceber, ou até que ele chega a um limite, o próprio limite dele, que já foi pré-configurado, ou até que ele perceba que a rede está perdendo mensagens. Quando essa rede começa a perder mensagens, ele baixa o fluxo de envio de pacotes e assim ele consegue controlar o estado da rede, permitindo ou evitando congestionamentos. Então, o objetivo aqui é fazer com que todo o sistema funcione de uma forma que permita a comunicação de todos os hosts, né? Que não se torne um host guloso ocupando todos os recursos. Então, o TCP, para fazer tudo isso, o TCP precisa de algumas informações que são as informações do cabeçalho. Então, a PDU do TCP a gente vai chamar de segmento. PDU significa unidade de dados de protocolo. Então, essa PDU ela é composta pelas informações, os dados que vieram da camada superior, essa parte a gente chama de payload ou carga útil. Então, essa carga útil veio da camada superior, né? E aí o TCP ele vai segmentar, vai dividir em partes, e nessa divisão em partes, para cada uma dessas partes, ele vai adicionar um cabeçalho, e esse cabeçalho a gente vai chamar de cabeçalho do TCP, e o cabeçalho junto com o payload se chama segmento. Então, o cabeçalho do TCP ele tem 20 bytes. O que tem nesses 20 bytes? Ele tem a porta de origem e a porta de destino. Então, quando uma aplicação é desenhada, quando uma aplicação é desenvolvida, ela precisa utilizar um recurso que a gente chama de socket. Esse socket ele é implementado pelo sistema operacional, então é uma chamada de sistema em que o sistema operacional vai gerenciar algumas informações. E nessas informações, então quando você cria um socket, e aí você cria um socket do tipo TCP, você vai informar qual é a porta de origem e a porta de destino da comunicação. No caso de aplicações cliente, você não informa a porta que o cliente vai rodar. O cliente sempre roda em uma porta alta. Mas no caso de servidores, é informado qual é a porta do servidor que vai subir, então qual porta ele está escutando. Que portas nós temos? As portas elas são numeradas de 0 a 65.535. 65.535. Essas portas são portas TCP. Depois nós temos mais 65.536, porque a porta 0 também conta, portas UDP também. Então, aqui eu tenho uma porta e um protocolo, então a porta X, então uma porta 80 do protocolo TCP, né? Algumas portas a gente chama de portas altas, elas são usadas por clientes então quando um cliente é implementado, ele sobe numa porta alta, e aí o sistema operacional gerencia isso. Tem uma porta livre aqui, a porta 50.000 está livre, ele atribui para os clientes. No caso de servidores, a própria aplicação ela vai indicar qual é a porta. Vai subir na porta 80, por exemplo, uma aplicação web. Ou vai subir numa porta 8080.
Então, você pode definir qual é a porta que a aplicação vai rodar. Por padrão, as 1024 primeiras portas são consideradas portas baixas, e essas portas baixas são reservadas para aplicações conhecidas. E as aplicações conhecidas, elas têm uma porta que é a porta padrão. Isso não é fixo, né? Não tem problema outras aplicações usarem a porta 80, por exemplo. No entanto, é preciso que não haja uma porta 80 rodando no seu servidor, por exemplo, na máquina hospedeira que está rodando essa aplicação. Bom, então no cabeçalho vai o que? A porta de origem e a porta de destino. A aplicação cliente, ela vai ter uma porta de origem alta e uma porta de destino baixa. Então, a porta de destino normalmente é a porta do servidor. Então, vamos imaginar aqui, naquela requisição em que eu tenho um usuário, esse usuário está usando um browser, esse browser vai mandar uma requisição para o servidor web, e esse servidor web, ele vai devolver uma página. Então, nesse encaminhamento, a porta de origem vai ser a porta do cliente, tá? Então, aqui eu tenho o cliente e aqui eu tenho o servidor. Essa porta de origem vai ser uma porta alta, maior do que 1024. E a porta de destino, aqui o nosso servidor está rodando o serviço web, provavelmente vai ser a porta 80. Aqui a gente tem um número de sequência. Esse número de sequência, ele é importante porque ele vai dizer qual é o segmento que está mandando. Então, aqui eu tenho uma requisição, provavelmente vai ser um único segmento ou poucos segmentos. Mas o servidor ele vai devolver, e quando ele devolver, ele vai devolver vários segmentos. E esses segmentos, eles vão ser numerados. Então, aqui eu tenho segmento 1, aqui eu tenho segmento 2, o segmento 3 e assim por diante. Né? Esses segmentos, eles são numerados, então tem um número de sequência, para que, quando chegarem no browser, o browser consiga montar cada um dos segmentos e mostrar a página web de forma adequada. A confirmação. A confirmação, ela serve para dizer para o servidor, no caso aqui eu tenho vários segmentos saindo do servidor e chegando no cliente, o cliente precisa dizer, olha só, eu recebi corretamente tais segmentos. Então, eu recebi os 3 primeiros segmentos de forma adequada. É o que a gente chama de ACK ou ACK, que é a confirmação. Então, eu recebi corretamente todos os segmentos até o segmento número 3, por exemplo. E aí, se o servidor mandou o número 4 e ele não recebeu a confirmação do número 4, vai esperar um tempinho e aí depois ele vai encaminhar de novo, a menos que ele receba a confirmação no tempo previsto. Aqui a gente tem um campo do cabeçalho, tá? Depois nós temos alguns campos reservados, alguns bits de controle e o tamanho da janela. O tamanho da janela vai dizer quantos segmentos são encaminhados por vez. Aqui a gente tem um checksum. Esse checksum serve para fazer uma verificação, um controle para verificar se o cabeçalho foi corrompido ou não, para verificar se o cabeçalho for corrompido ou se ele está íntegro. Então, a gente tem um checksum, uma flag urgente para verificar se são urgente ou não, e alguns campos opcionais, então tem 32 bits para verificar se existem algumas opções, né? Vamos ver um pouco mais detalhadamente os campos do cabeçalho TCP. Então, aqui a gente tem uma porta de origem, que é um campo de 16 bits, que o aplicativo de origem vai colocar o número da porta dele, e aí o número da porta da onde está saindo. A porta de destino, que é a porta lá no destinatário, então para quem dentro daquele servidor, para qual aplicação dentro daquele host, essa mensagem deve ser entregue. Número de sequência, para remontar os dados, número de confirmação, para verificar quais foram os segmentos recebidos e qual próximo segmento que ele está esperando. Então, mandei 3 segmentos, eu estou esperando o 4º segmento. Talvez o destino tenha recebido o 5 e o 6, mas o 4 não chegou. Então, ele está esperando o 4º segmento, né? A gente vai discutir com mais detalhes essas confirmações, esses números de sequência em um vídeo posterior, tá? Então, a gente tem o tamanho do cabeçalho, que são 4 bits, que é conhecido como offset de dados, vai indicar o comprimento do cabeçalho TCP, ou seja, quantos
bits tem aquela informação, aquele cabeçalho. Aqui a gente tem um campo reservado, que são 6 bits reservados para uso futuro, bits de controle, que vai colocar códigos ou sinalizadores para alguns controles do TCP, tamanho da janela, para indicar o número de bytes que podem ser aceitos ao mesmo tempo, então quantos segmentos eu posso aceitar, um checksum para verificação de erros no cabeçalho, tá? Não no payload de dados, e uma flag urgente para indicar se os dados contidos eles são urgentes. Eu vou startar aqui o Wireshark para a gente conseguir verificar essa comunicação, para a gente conseguir verificar esses dados. Então aqui nós temos o Wireshark rodando, tá? Olha só, então vamos fazer o seguinte, vamos acessar a página do Google, vou colocar google.com, ok? Aqui estou carregando o Google, carreguei a página do Google. Vamos ver se a gente consegue encontrar esse pacote aqui. Então a gente tem, vou dar uma pausa aqui, a gente tem algumas mensagens, ok, aqui a gente tem algumas mensagens de TCP. Então aqui a gente tem o cabeçalho TCP, olha só, TCP protocolo TCP, porta 80, então a gente tem uma requisição aqui para porta 80, então a origem, essa aqui é uma resposta, então a mensagem está vindo do servidor web e chegando na minha máquina, então saiu lá na porta 80 e está chegando na porta 62.660. O que a gente tem? Um número de sequência, que é um número relativo, que é o número da mensagem, daquele conjunto de segmentos que chegou. E aqui a gente tem algumas, o ACK, ele está dando um ACK para alguns segmentos que chegaram, que foram encaminhados desse servidor, e aqui a gente tem algumas flags, né? Então, essas flags, elas estão indicando, por exemplo, que essa mensagem é um ACK, é uma mensagem de confirmação. Aqui a gente pode verificar se é uma mensagem de sincronização e finalização para fins de controle de sessão, tá? O ACK também pode ser usado para fins de controle de sessão. Aqui a gente tem flags para controle de congestionamento, flag urgente, né? Essa flag urgente, ela pode permitir a priorização de alguns pacotes. Aqui a gente tem o tamanho da janela, tá? Então 1050 bytes. A gente tem o checksum para verificação de integridade do cabeçalho, para conseguir saber se esse cabeçalho está íntegro ou não. Alguns campos de opções, um ponteiro urgente aqui, algumas opções, né? Alguns timestamps que são adicionados, e aqui algumas sequências. Esses campos aqui, eles são campos calculados, tá? Muito bem, então esse aqui é o cabeçalho do TCP. A gente pode observar aqui que a gente tem alguns cabeçalhos TCP que são ACK, a gente tem alguns cabeçalhos TCP que são FIN-ACK e tem uns de sincronização aqui em cima. Mais tarde a gente vai discutir sobre esse processo. Esse aqui faz parte do processo de estabelecimento de sessão, tá? Que a gente vai discutir logo mais nos próximos vídeos. Muito bem. Então, algumas aplicações que usam o TCP. Então, o TCP ele vai lidar com tarefas que precisam, com comunicações que elas precisam entregar um conjunto de informações. Essas informações precisam chegar íntegras e precisam ser entregues para a aplicação na ordem correta. Por mais que a rede ela encaminhe em ordens diferentes, sendo que um segmento com um número de sequência maior pode chegar antes de um segmento de um número de sequência menor, ainda assim, para a aplicação, todos os segmentos precisam estar presentes e precisam ser entregues na ordem correta, para que a aplicação consiga mostrar para o usuário essa informação. Então, quais são os protocolos que utilizam o TCP? Que utilizam o TCP na camada de transporte? Nós temos o protocolo FTP,
o protocolo HTTP, e aqui a gente pode falar do HTTPS também, que é HTTP com criptografia. A gente tem o SMTP, SSH ou dentre outras aplicações, aí essas são algumas das aplicações conhecidas, né? Todos eles usam o TCP, isso aqui na camada de transporte e o IP na camada de rede. Nos próximos vídeos nós vamos tratar sobre como acontece esse processo de comunicação. Nesse vídeo nós falamos, demos uma visão geral sobre o TCP e sobre sobre o TCP e um pouquinho uma visão geral sobre como o que ele faz. Ele faz controle de fluxo, ele faz a entrega confiável, ele faz controle de sessão e ele permite o encaminhamento de grandes quantidades de dados com verificação, ou seja, com confiabilidade, ou seja, verificando se essa mensagem, se esse segmento foi entregue ao destinatário. No próximo vídeo nós falaremos sobre o protocolo UDP.